Existe uma angústia que não encontra palavra em idioma algum do mundo. Trata-se da angústia de ser apagada da existência do seu próprio filho, não pela morte, não pela separação física, mas por uma escolha deliberada de torná-la invisível, como se você jamais tivesse feito parte da vida dele, como se todos aqueles anos, as noites insones, as preocupações constantes, as lágrimas derramadas, os momentos de alegria fossem apenas uma fantasia. Você continua viva, respira, segue existindo, mas no universo dele você já foi extinta. Talvez você reconheça essa sensação, esse vazio profundo que surge quando seu filho conta a história da vida dele e seu nome não aparece, quando ele fala sobre a infância como se tivesse crescido sozinho, quando outras pessoas comentam com carinho sobre o quanto ele se tornou admirável e você tem consciência de que na narrativa dele você não desempenha papel algum. O que vamos explorar agora não é simples. É uma jornada pelas regiões mais obscuras do relacionamento humano entre mãe e filho. Porém, essa jornada é necessária, porque somente quem compreende consegue curar-se, e somente quem enxerga consegue reencontrar-se. Carl Jung falou certa vez sobre a necessidade de confrontar as sombras, mesmo que isso signifique olhar para o abismo. Esse confronto, por mais doloroso que seja, é o único caminho para a integridade interior. Vamos examinar juntos o que realmente acontece quando um filho apaga a mãe da sua vida e, sobretudo, o que isso provoca em você e como você pode seguir vivendo apesar disso. Você provavelmente já percebeu como ele fala sobre a vida dele. As histórias que ele conta parecem completas e às vezes até comoventes, mas algo está faltando. Você está faltando. Ele menciona professores que o influenciaram, amigos que o ajudaram, talvez até desconhecidos que o apoiaram em momentos difíceis, mas seu nome não é mencionado. Os anos em que você era o universo inteiro dele se transformaram em uma lacuna branca na narrativa dele. É como se ele tivesse criado uma nova versão do passado dele, na qual você é uma figura secundária ou nem sequer existe. Esse tipo de eliminação é sutil e cruel ao mesmo tempo. Ela não ocorre em um grande momento dramático. Ela ocorre na repetição de pequenos gestos, na forma como ele atribui seus sucessos a outras pessoas, na naturalidade com que ele esquece de mencionar quem construiu as bases para ele. Você ouve de terceiros o quão independente ele é, o quão forte, o quão autossuficiente. E você sabe que essa força não surgiu do nada. Ela veio de você, dos seus cuidados, da sua paciência, dos seus sacrifícios. Mas na narrativa dele, você se tornou a invisível. Às vezes, você fica sentada à noite tentando entender quando exatamente esse processo começou. Foi em um dia específico, em uma conversa específica, ou foi um declínio gradual tão lento que você só percebeu quando já era tarde demais? Essas questões giram na sua cabeça como pássaros que não encontram onde pousar. E quanto mais você tenta encontrar uma resposta, mais o passado se transforma em uma névoa impenetrável. Na psicologia profunda, esse mecanismo é entendido como uma forma de defesa psíquica. Para construir uma nova identidade, o filho às vezes precisa redefinir ou até negar os vínculos iniciais. O próprio Jung descreveu como o indivíduo, no processo de individuação, precisa deixar para trás estruturas antigas para encontrar a si mesmo. Mas o que acontece quando esse desligamento não vem acompanhado de gratidão, mas de eliminação? Quando o filho não simplesmente segue o próprio caminho, mas ativamente apaga os rastros da mãe da história dele. Se você conhece essa sensação de ser apagada, escreva a palavra sombra nos comentários. Há momentos em que você se pergunta se o que você viveu foi realmente real. Esses anos de dedicação foram apenas uma ilusão? Seu amor foi tão imperfeito que não merece ser lembrado? A resposta é não.
O que está acontecendo aqui, geralmente, tem menos a ver com você do que com o conflito interno que seu filho não consegue resolver. Ele talvez tenha vivenciado dor, decepção, raiva e, em vez de integrar esses sentimentos, ele os projeta em você. Você se torna o símbolo de tudo que deu errado na vida dele. Essa é a dinâmica da projeção. Um conceito que Jung explorou profundamente. Quando uma pessoa não consegue aceitar seus próprios conflitos não resolvidos, ela busca um portador externo para essas sombras internas. E quem está mais perto, mais vulnerável, mais disponível do que a mãe? Você se torna a tela na qual ele projeta tudo que não quer ver em si mesmo. Suas inseguranças, seus medos, suas inadequações. Tudo isso é reinterpretado como culpa sua. Você se lembra de momentos em que você não foi perfeita. Claro, ninguém é perfeito. Você estava cansada, sobrecarregada, às vezes impaciente. Você cometeu erros como qualquer ser humano. Mas na narrativa dele, esses erros se tornaram seu único legado. As 1000 vezes em que você esteve presente não contam mais. As noites em que você ficou acordada, os sonhos que você abandonou, o amor que você deu sem jamais esperar retribuição. Tudo isso desapareceu atrás da cortina da acusação dele. Ele construiu uma história na qual ele é o herói e você a antagonista. Nessa história, ele precisou se afirmar contra você para se tornar quem ele é. Ele precisou se libertar de você para viver. E essa narrativa lhe dá sentido. Ela lhe dá uma explicação para a dor dele, para as dificuldades dele, para tudo que ainda não é como ele deseja. Você é a resposta simples para questões complexas, a figura do bode expiatório que permite que ele não olhe mais profundamente. É estranho como as memórias podem se transformar. O que para você foi um momento de amor, talvez tenha se tornado algo diferente para ele. Os limites que você estabeleceu para protegê-lo se tornaram muros de prisão na memória dele. As preocupações que te mantinham acordada à noite, talvez lhe pareçam hoje como controle. A psique humana tem essa capacidade extraordinária de reescrever o passado, de reinterpretá-lo até que se encaixe na imagem que queremos ter de nós mesmos. Quando você o encontra, você sente imediatamente essa frieza, essa distância. Ele olha para você, mas o olhar dele desliza sobre você como se você fosse uma estranha. O calor que uma vez existiu entre vocês se extinguiu. Ele fala com você quando precisa, mas as palavras dele são vazias. Educadas, talvez corretas, mas sem nenhum traço de proximidade. É como se ele tivesse acionado um interruptor que desligou todos os sentimentos por você. Esse bloqueio emocional é talvez o mais doloroso para você, porque mostra que ele aprendeu a remover você do coração dele. Ele te trata com menos atenção do que um conhecido na rua. Ele demonstra mais gentileza a estranhos do que a você. Você vê como ele ri com outros, como ele os escuta, como ele dedica tempo a eles. Mas para você, ele só tem gestos mecânicos, um aceno breve, uma mensagem obrigatória no seu aniversário. Nada que venha do coração. É uma forma de punição, mesmo que ele talvez não perceba isso conscientemente. Ao tratá-la como ar, ele mostra que você não tem mais importância para ele, que sua presença ou ausência na vida dele não faz diferença. Essa indiferença corta mais fundo do que qualquer discussão, porque em uma discussão ainda há pelo menos emoção, ainda há conexão. Nessa frieza não há mais nada, apenas vazio. Talvez você também tenha vivenciado isso. Você vê como ele trata outras mulheres, uma sogra que ele abraça carinhosamente, uma colega mais velha sobre quem ele fala com valorização, amigas da parceira dele com quem ele se comporta com respeito. E você fica ao lado se perguntando por que ele pode dar a elas o que ele me nega. O que elas têm que eu não tenho? A verdade é amarga. Elas não são você. Elas não carregam o peso da história complicada que ele compartilha com você.
Elas são descomplicadas, novas, simples. Com elas ele não precisa se confrontar. Ele não precisa perdoá-las. Não precisa falar sobre feridas antigas. Não precisa admitir que ele também cometeu erros. Elas são como telas frescas, nas quais ele pode pintar uma nova imagem. Você, por outro lado, é a tela antiga, arranhada, sobrecarregada de memórias que ele prefere não olhar mais. Ele busca em outras mulheres, talvez aquilo que não consegue ou não quer mais, encontrar em você conforto, reconhecimento, um calor materno livre de conflito. E isso dói. Dói ver que ele é capaz de gratidão, de afeto, de proximidade, só não com você. Parece uma traição, como se você estivesse assistindo ele dar a outras o que deveria pertencer a você. Mas aqui também se revela um mecanismo psicológico profundo. Na teoria das relações objetais, fala-se que relacionamentos iniciais muitas vezes são difíceis de integrar em sua complexidade. Uma criança que cresce com sentimentos ambivalentes em relação à mãe pode ter dificuldade mais tarde para suportar essa ambivalência. Ela divide a figura materna, a boa mãe que ela busca em outras mulheres e a má mãe que você se tornou para ela. Essa divisão permite que ele continue vivendo sem ter que integrar os sentimentos contraditórios. Se você decide não ser mais a superfície de projeção, escreva "Eu sou livre" nos comentários. Em momentos assim, você talvez sinta algo se contraindo dentro de você, uma mistura de ciúme, tristeza e um desespero profundo e sem nome. Você não quer sentir ciúmes de outras mulheres que não têm culpa. Mas a dor está lá, implacável, e ela não pode ser acalmada pela razão. Ela é como um eco em uma catedral vazia que sempre retorna. E então há essa forma especial de luto que ninguém compreende. Quando uma criança morre, o mundo lamenta com a mãe. Existem rituais, palavras, abraços, existe espaço para a dor. Mas quando um filho se afasta da mãe, não há nada disso. Ele vive, respira, existe em algum lugar por aí. Mas para você, ele está perdido. E você não pode lamentar essa perda, porque aos olhos do mundo, ele ainda está lá. As pessoas dizem, dê tempo a ele vai voltar, isso vai melhorar. Elas não entendem que essas palavras não trazem cura. Elas não entendem que você vive em uma espécie de estado de suspensão entre esperança e desespero. Você não pode deixar ir, porque ele ainda está vivo. Você não pode seguir em frente porque a ferida permanece aberta. Você está presa em um espaço sem saída. Essa forma de perda não tem reconhecimento social. Não há funerais, não há visitas de condolências, não há cartões de pêsames. Há apenas você sozinha com essa dor que você não consegue explicar a ninguém. E quando você tenta falar sobre isso, você frequentemente vê incompreensão ou conselhos bem intencionados que apenas mostram que ninguém realmente compreende o que você está passando. Você carrega uma dor invisível que a acompanha todos os dias, enquanto o mundo espera que você funcione normalmente. Você passa pelo seu cotidiano como se estivesse debaixo d'água. Cada movimento parece pesado, lento. As coisas mais simples exigem um esforço que outros não conseguem ver. Você sorri quando é esperado de você. Você cumpre suas obrigações, mas por trás dessa fachada, você carrega um peso que às vezes mal a deixa respirar. E ninguém pergunta sobre esse peso porque ele é invisível. Nesse estado de suspensão, a culpa começa a consumi-la. Você vasculha suas memórias como uma detetive em busca de provas. Quando eu disse algo errado, quando fui rígida demais, quando deveria ter reagido diferente. Você desmonta cada uma das suas ações, analisa cada palavra, cada gesto. E nessa análise você naturalmente encontra falhas, porque você não foi perfeita. Ninguém é. Mas o perigo está em você começar a carregar toda a responsabilidade por esse distanciamento. Você se culpa porque isso pelo menos oferece uma explicação. Se é sua culpa,
Então há uma razão. Então essa rejeição não é arbitrária, não é sem sentido. Então você, teoricamente, poderia mudar algo, se melhorar, se desculpar. A culpa, paradoxalmente, lhe dá uma ilusão de controle. Mas essa autoacusação é uma prisão. Ela te mantém presa em um ciclo de autorrecriminações que te puxa cada vez mais fundo no desespero. Jung frequentemente falou sobre a necessidade de reconhecer as próprias sombras, mas ele não quis dizer com isso que você deveria se destruir. Ele quis dizer o confronto honesto com as próprias inadequações, sem se perder nelas. A verdade é, você cometeu erros. Toda mãe comete erros. Mas isso não significa que você fez tudo errado. Não significa que você merece essa rejeição. Se você está pronta para perdoar seus próprios erros, escreva a palavra integridade nos comentários. Você vê outras mães cujos filhos as visitam, que trazem os netos, que falam das suas mães com calor e gratidão. E você se pergunta, o que elas fizeram certo que eu fiz errado? Mas essa pergunta não leva a lugar nenhum, porque relacionamentos são complexos. E o resultado de um relacionamento não depende apenas de uma pessoa. Seu filho tem sua própria história, sua própria psique, suas próprias decisões. Você não é onipotente. Você não podia controlar tudo. Há dias em que você quase esquece que essa dor está lá. Você está ocupada, distraída, e por um breve momento tudo parece mais leve. Mas então ela volta. Essa dor, frequentemente desencadeada pelas menores coisas. Uma música no rádio, uma foto em uma vitrine, uma mãe com seu filho adulto em um café, e de repente tudo está de volta, todo esse peso esmagador. Ainda assim, você vive com esse medo, o medo de que possa ser tarde demais se ele um dia voltar, que você estará velha, talvez doente ou não mais aqui. Você imagina como ele então estará ao lado do seu túmulo e se arrependerá. Mas esse pensamento não traz conforto. Ele traz apenas mais dor. Porque de que adianta o arrependimento quando vem tarde demais? Essa fantasia do retorno talvez a acompanhe diariamente. Você imagina como ele um dia baterá à sua porta, como ele dirá que está arrependido, como vocês se abraçarão e tudo ficará bem. Essa visão a mantém viva, lhe dá esperança, mas ela também é uma armadilha, porque mantém você presa ao passado. Ela faz você viver em uma fila de espera, na qual sua vida só pode começar quando ele voltar. Mas e se ele não voltar? E se esse retorno só acontecer porque ele precisa de algo? Ajuda financeira, cuidados na velhice, um lugar para o qual fugir quando a vida dele desmoronar. Você consegue viver com o fato de que o retorno dele não acontece por amor, mas por necessidade? E se ele realmente voltar por arrependimento genuíno, você ainda terá forças para reconstruir esse relacionamento? Essas perguntas não têm respostas simples. O tempo passa e você está diante de uma decisão que só você pode tomar. Continuar esperando, na esperança de uma mudança que talvez nunca venha, ou aprender a viver sua vida mesmo sem a reconciliação pela qual você anseia? Ambos os caminhos são difíceis. Ambos exigem de você uma força interior que você talvez acredite não ter no momento. Mas em algum momento chega o ponto em que você precisa reconhecer. Você não pode permanecer em suspensão para sempre. Talvez ajude a entender que essa decisão não significa desistir dele. Significa não desistir de si mesma. Significa reconhecer que sua vida tem valor, independentemente de ele reconhecer esse valor. Significa assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar, em vez de colocá-la nas mãos dele, que não querem ou não podem segurá-la. Há uma verdade profunda que é difícil de aceitar. Seu valor como mãe não depende de como seu filho a trata hoje. Você amou, cuidou, se dedicou, e isso permanece verdadeiro, independentemente de ele reconhecer ou não. O amor que você deu existe, foi real, moldou ele.
mesmo que ele negue isso hoje. Sua maternidade não foi em vão só porque não recebe a gratidão que mereceria. Carl Jung apontou que verdadeira individuação significa se libertar das expectativas dos outros e encontrar a própria integridade. Isso também se aplica a você. Você precisa aprender a se libertar da expectativa de que seu filho precisa lhe dar o que você precisa para se sentir completa. Essa é a parte mais difícil dessa jornada. Reconhecer que a rejeição dele não define quem você é. Você é mais do que a mãe dele. Você é um ser humano com seu próprio valor, sua própria dignidade, seu próprio direito à paz. Isso não significa que você para de amar. O amor não pode simplesmente ser desligado, mas significa que você pode parar de viver na ferida. Você pode deixar a porta do seu coração aberta para ele sem passar toda a sua vida nessa porta, esperando, esperançosa, sofrendo. Você pode dar a ele um lugar no seu coração sem dar a ele o poder de determinar sua vida. Há uma diferença entre desistir e deixar ir. Desistir significa enterrar a esperança, odiá-lo, amaldiçoar a conexão. Deixar ir significa manter a esperança sem ser mantida prisioneira por ela. Significa dizer: eu fiz o que pude, eu amei o melhor que pude, e agora eu também preciso viver por mim. Isso não é frieza, isso é autopreservação. A decisão de continuar vivendo sua vida não significa que você o apaga do seu coração. Significa que você não passa mais cada hora do seu dia pensando nele, se perguntando o que poderia ter feito diferente, esperando por uma mensagem que talvez nunca venha. Significa que você se permite sentir alegria mesmo que essa dor ainda esteja lá. Que você se permite construir relacionamentos com outras pessoas que a enxergam, que a valorizam, que não a apagam. Talvez você encontre consolo na natureza, na arte, em amizades que a sustentam, em pequenos momentos de beleza, que mostram que a vida ainda tem mais a oferecer. E isso não é uma traição ao seu amor por ele. Isso é um ato de dignidade consigo mesma. Você tem o direito de viver, você tem o direito de ser feliz, mesmo que ele não seja parte dessa felicidade. Às vezes, cura não significa que a ferida desapareça. Às vezes, significa que você aprende a viver com a cicatriz, que você aceita que uma parte de você sempre carregará essa perda, mas que essa parte não precisa constituir todo o seu ser. Você é maior do que sua dor, mais ampla do que sua tristeza, mais profunda do que essa rejeição. E talvez, apenas talvez, ele um dia entenderá. Talvez ele reconheça o que perdeu quando te apagou da vida dele. Talvez ele encontre a força para reconstruir a ponte que ele mesmo destruiu. Mas aconteça isso ou não, você não pode esperar por isso. Você precisa viver agora com esse buraco no coração, sim, mas viver, respirar, seguir em frente. A honra que você presta à sua maternidade não está em você se sacrificar. Está em você dar a si mesma o amor que deu a ele, em você se dar o cuidado que deu a ele ao longo de todos esses anos, em você aprender a não se apagar só porque ele a apagou. Esse é o verdadeiro caminho para a cura. Não o esquecimento, não a negação, mas a integração dessa dor em uma vida que ainda assim vale a pena ser vivida. Se você ouviu essas palavras hoje, então saiba, você não está sozinha. Existem muitas mães que carregam essa dor, que conhecem essa perda, que entendem o que significa ser apagada da vida do próprio filho. E talvez ajude você a saber que nessa dor você não está sozinha, que outras também trilham esse caminho, que você tem o direito de lamentar, de sentir, de sofrer, mas também o direito de continuar vivendo. Vamos trilhar esse caminho juntas. Inscreva-se neste canal se essas palavras tocaram você. Escreva nos comentários como você se sente em relação a esse tema, porque sua experiência pode mostrar a outras mães que elas não estão sozinhas. Às vezes, compartilhar a dor é o primeiro passo para a cura.
E lembre-se, ser apagada da vida do seu filho não significa que você está apagada. Você existe. Você tem valor e sua vida merece ser vivida.